Em sintonia com a saúde. Um programa de comunicação, educação e informação sobre saúde através da Web Rádio Agir, a sua rádio jovem na internet. Uma iniciativa do Laboratório de Práticas Coletivas LAPRAX com a Pró-Reitoria de Extensão da UES, PROEX. Acesse www.agir.com.br e participe. Com o nosso programa Em Sintonia com a Saúde. Lembrando, ao final, o sorteio do DVD da representação da OPAS e do Ministério da Saúde no Brasil. Professor, aqui nós temos uma pergunta da professora Rocineide, da Universidade Estadual do Ceará. Com quanto tempo de exercício começa, de fato, ter um valor terapêutico no que se refere a pessoas portadoras de diabetes? Olha, toda patologia, na verdade, você deve ter um acompanhamento médico e um acompanhamento, se você tiver que fazer uma atividade física, vai ter que fazer, você tem que ter um acompanhamento de um profissional de educação física. Agora, vale lembrar, esse tipo de pergunta é complicado a gente responder, pelo princípio da individualidade biológica. Então, na verdade, quanto tempo, de fato, esse exercício vai promover resultado, vai depender da individualidade biológica da pessoa. Então, tem pessoas que com 2, 3 meses vão produzir resultado, tem outras que vão demorar um pouco mais, tem outras que vão ser mais breves. Então, isso depende muito da individualidade biológica de cada um. Obrigada, professor. Temos outra pergunta da professora Rocineide. Um jovem portador de diabetes tem que fazer a opção por algum tipo de exercício, aeróbios ou anaeróbios? Bom, da mesma forma, o professor de educação física vai fazer uma avaliação, primeiramente, e então depois ele vai fazer um planejamento e vai programar os exercícios que essa pessoa vai ter que fazer. Sugere-se que o portador de diabetes ele realize exercícios aeróbicos. O exercício aeróbico é aquele que exige um maior consumo de oxigênio. Então, esse exercício ele vai produzir uma melhoria no sistema cardiorrespiratório de forma geral. Então, a princípio seria o exercício aeróbico. Mas, como eu estou falando, como existe o princípio da individualidade biológica, as pessoas são diferentes, então é necessário que se faça uma avaliação primeira para que depois possa ser produzido o planejamento de exercícios. Obrigada, professor. Temos outros questionamentos aqui. Por que a sociedade atual cultua muito o corpo? Esse é um tema gerador de grandes debates, grandes discussões. Eu falo muito isso na minha tese de doutorado que eu estou escrevendo agora, a questão do culto ao corpo. E realmente a sociedade, ela meio que promove uma escravidão em relação ao corpo. As meninas, por exemplo, têm que ter um corpo que siga os padrões das modelos internacionais. Os meninos têm que ser fortes, não pode ser gordo, não pode ser baixo, não pode ser magro. Então, quer dizer, a sociedade acaba impondo um padrão de corpo. E esse culto ao corpo, às vezes, promove doenças sérias. A pessoa tenta seguir um padrão imposto pela mídia, que o corpo deve ser somente de uma determinada forma, e a pessoa não consegue seguir esse padrão e infelizmente acaba caindo em algumas armadilhas. Por exemplo, anorexia, eu não consigo ficar magro ou magra, então eu vou deixar de comer, que é a anorexia. A bulimia, que você provoca o refluxo, colocando para fora o que você acabou de consumir. A vigorexia dos meninos, que querem cada vez ficar mais fortes, então eles têm uma imagem, apesar de já estarem fortes, mas eles querem estar sempre mais fortes, e isso é chamado de vigorexia. Então são 3 problemas que são ocasionados por esse culto ao corpo extremo, né? A anorexia, a bulimia e agora, que está surgindo com muita força, a vigorexia. Ana do Edith Braga pergunta: sentir cãibra significa falta de cálcio e de atividade física? Joana, não. Sentir cãibra, na verdade, é falta de potássio. Coma bastante banana, viu? Na verdade, o potássio é que produz a falta de potássio, ou a deficiência, é que vai produzir essa sua sensação de cãibra. Também não é falta de atividade física. Observe, por exemplo, que às vezes você assiste um jogo de futebol e nesse jogo de futebol
geralmente quando tem ali a prorrogação e vai ter os pênaltis, os jogadores passam muito tempo jogando, eles começam a sentir cãibra. Ou seja, não é falta de atividade física. Às vezes o excesso da atividade física também produz a cãibra. Então, eu sugiro que você faça uma atividade física moderada e com bastante barulho. Voltando às perguntas, cultuar o corpo é saudável? Bom, então nós já estávamos falando sobre isso, já tínhamos iniciado um pouco essa conversa. Na verdade, é saudável você cultuar o corpo, até certo ponto. Tudo em excesso faz mal. Então, se chover muito, vai fazer mal, vai alagar as ruas e tal. Então, o corpo, que é o nosso templo, ele pode ser considerado assim também. Você tem que cuidar do corpo? Tem. Tem que cultuar o seu corpo? Tem, mas não em excesso. Porque o excesso está gerando esses problemas que eu falei, como a anorexia, a bulimia e a vigorexia. Então, muito cuidado ao se cultuar o corpo. Maiara da Edith Braga, mais uma vez com a gente, é melhor fazer exercícios antes ou depois das refeições? Depende da refeição e depende do tempo também. Então, por exemplo, eu posso fazer exercício antes e posso fazer exercício depois. O que vai depender do tempo. Geralmente, a gente pede que líquidos sejam... líquidos, eu não estou falando água, porque a água você pode fazer antes, durante, depois. É legal você ir se hidratando durante a atividade física, não em excesso. Todo excesso faz mal, mas você pode se hidratar. Lembrando a nossa pergunta âncora, em que civilizações surgiram as primeiras atividades físicas? Nosso sorteio ao final será de um DVD da OPAS e do Ministério da Saúde aqui no Brasil. O Arthur da Edith Braga: como deve ser a nossa alimentação antes dos exercícios? Muito bem, acabei de responder essa pergunta, mas eu vou só tomar alguns assuntos importantes aqui. Eu falei no tipo da alimentação, você tem que se preocupar com o tipo e o tempo. Esse antes é quanto? São 15 minutos, é meia hora, é 1 hora, são 45 minutos. Então se preocupe em relação a isso e observe os sinais do seu corpo. O tipo de alimentação também é importante. Qual é o tipo de alimentação? É uma fruta? É uma barra de cereal? Ou é uma feijoada? Ou é uma puxada e uma rabada? Então você tem que se preocupar qual é o tipo da alimentação. A Bruna da Edith Braga quer saber qual seria, durante o dia, o horário mais ideal para estar realizando essa atividade. Olha, outra vez, e a gente vai cair sempre nisso, porque esse é um princípio do treinamento desportivo, que é a individualidade biológica. A minha esposa e o meu filho, por exemplo, eles jamais vão fazer atividade física de manhã cedo. Eles não conseguem fazer. Eles acordam e tem todo um processo para poder fazer. Então isso depende de pessoa. Tem pessoa que consegue fazer atividade física muito bem 5 horas da manhã, mas tem pessoas que não conseguem nem pensar em acordar às 5 horas da manhã. Já tem aqueles outros que preferem fazer atividade física à noite, né? Porque eles trabalharam o dia inteiro, então é o momento de você tirar o estresse, de você relaxar fazendo atividade física. Entretanto, tem pessoas que fazem exercício à noite e não conseguem dormir, porque o nível de adrenalina sobe, não consegue repousar. Então para essa pessoa não é interessante fazer à noite, é melhor fazer durante o dia ou de manhã. Então depende muito, como eu estou falando desde o princípio, escuta o seu corpo. Se você tenta fazer atividade física de manhã e não rende bem, é porque aquele não é um horário bom para você. Se você tenta fazer atividade física à noite e depois não consegue dormir, não consegue relaxar, fica muito tenso, com a adrenalina lá em cima, então também, porque esse horário da noite não está legal para você, você vai ter que tentar colocar em outro horário. Então, na verdade, sempre vai cair nessa questão do princípio da individualidade biológica. Escutem o corpo. O corpo fala muito em relação à atividade física. Nós vamos dedicar a música ao Preston de Ben Harper, ao nosso convidado, o Dr. Heraldo Simões, às escolas que estão participando com a gente, Edith Braga, José de Barcelos, Alan House, lá do Irajá, Joaquim Nogueira, Marta dos Martins, Mário Alencar e Moreira Campos, e a todos os internautas que estão interagindo nesse momento.